Por favor, abra suas Bíblias em dois textos. Primeiro, Lucas 10, 19, você pode localizar aí. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. E depois, Gênesis, capítulo 3. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Vamos lá para Gênesis 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Eu coloquei como tema, como vencer a serpente e o escorpião. Primeiro, deixa eu passar algumas coisas para vocês. A serpente é símbolo do encantamento e do engano. Símbolo de todo tipo de encantamento e todo tipo de engano. Uma das coisas que mais Satanás age na vida do cristão, ele trabalha muito nessa linha do encantamento e do engano. Nós precisamos muito de entender isso. Por isso, quando você pega lá os dons do Espírito Santo, dentro daquela linha dos dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, a partir do verso 7, parece-me que o sétimo dom é discernimento de espíritos. Está no plural. Discernimento de espíritos. Nós precisamos, todos os cristãos, independente do seu nível de nomenclatura na igreja, se você é diácono, presbítero, não importa o que você seja, o fato de você ser um cristão, há uma necessidade clara que você tenha esse dom, chamado discernimento de espíritos. Por quê? Porque é através desse dom que nós vamos saber fazer a leitura daquilo que se apresenta diante de nós. De quem se apresenta diante de nós? Quais são as propostas que se apresentam diante de nós? Quem são os falsos cristãos, os falsos amigos, os falsos irmãos que se apresentam diante de nós? Então, você precisa disso, desse discernimento. Discernimento. É muito importante isso. Em primeiro momento, você vai ver aqui, nesse texto de Gênesis, um descuido, uma falta de vigilância, uma falta de prudência da irmã Eva, e o flerte dela com aquela árvore que ela não poderia nem mesmo tocar nela. Ela descuidou, ela não vigiou. Por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina que você deve fazer o quê? Você deve orar e vigiar. As pessoas sempre batem na mesma tecla que nós devemos orar, orar, orar. Sensacional, extraordinário. Mas você precisa estar fazendo o quê? Vigilante. Você precisa estar vigilante o tempo todo. Sabe? E ela não vigiou, ela descuidou.
E o descuido de Eva fez com que ela viesse a flertar com aquela árvore. E a serpente aparece e joga uma semente de dúvida na mente dela. Olha bem, a astúcia da serpente. Ela diz o seguinte: foi isso mesmo que Deus disse? Questionando o ensino da palavra de Deus, questionando o ensino de Deus, questionando a orientação de Deus para o casal. Você tem certeza? Será que você não entendeu errado? Não. Primeiro, ela não deveria estar dando ouvido ao diabo. Ela não poderia estar ali gastando tempo com o diabo. Se ela passou a ouvir, porque você não vai ver relato nenhum na Bíblia Sagrada antes disto, deles, ou ela ou ele, falar com o diabo, com a serpente, que é símbolo do diabo. Mas por que ela estava agora ouvindo a voz dele? Porque ela estava debaixo de encantamento. E todo encantamento se dá em função da nossa desobediência. Toda a nossa desobediência. Você começa a desobedecer o Senhor. E você vai se perdendo. Aqui a serpente vai mais longe. Ela afirma que Deus, o que Deus falou, não é a verdade. Aqui a serpente ela é clara, ela diz, certamente não morrerão. Deus falou para Eva e Adão, se vocês tocarem, comerem desse fruto, vocês vão morrer. Agora ela está ouvindo da serpente que eles não morreriam. Ela afirmou. Aqui já o estado já estava mais prolongado. Irmãos, ninguém cai da noite para o dia. Ninguém recebe um encantamento da noite por dia. Tudo depende de como você está compreendendo as coisas. Começa pelo flerte, de forma equivocada, errada. Você começa com isso, daqui a pouco, você é engodado, você é encantado. E o diabo vai preparando a sua desgraça, a sua derrota, o seu fracasso. Você acha que ele tem pressa? Não, ele não tem pressa não. Nem um pouquinho. Ele tem muita paciência. Porque ele sabe como nos atrai. Ele sabe o que deve fazer. Ele sabe como ele age. E a nossa ignorância e a nossa falta de vigilância vai nos levando ao fracasso, até mesmo a derrota completa. O encantamento trabalha no sentimento, ok? A nossa alma, amarrando a pessoa, levando-a a fazer aquilo pelo qual foi designado pelo encantamento, né? Uma vez encantada, a pessoa não consegue enxergar. Ela não pondera mais. Ela não consegue mais ponderar. Ela não consegue fazer mais perguntas para ela mesma, né? E aí, o que vai virar isso? Ela é envolvida de tal forma que ela vai fazer o que foi designada a fazer pelo espírito de encantamento. Certo? Por isso que a palavra de Deus diz bem claro: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso você tem que saber aonde é que você coloca os seus olhos. Você precisa vigiar. Você precisa estar atento. Você não pode sair feito um maluco, desesperado. Calma, seja cuidadoso, seja cuidadosa.
Tá? Que tipo de encantamento a igreja sofre? Talvez você saiba responder. Que tipo de encantamento nós, os cristãos, estamos sofrendo? Você consegue perceber? Como Satanás consegue entrar na mente de um cristão nascido de novo na igreja? Pelo flerte. Você começa a descuidar de coisas que você nunca deveria descuidar. Uma das coisas é a oração. Outra coisa importante é a leitura da Bíblia. Depois você não consegue mais congregar. O diabo vai minando as pessoas. Quando você não consegue mais orar, quando você não consegue mais jejuar, quando você não consegue mais a ler a palavra de Deus e a congregar, o diabo começa a colocar insatisfação no seu coração. E essas insatisfações vai destruindo você. Para que isto? Para que aquilo? Nossa, essa igreja fala mais de dinheiro. 5 minutos que fala de dinheiro. O culto tem 2 horas no domingo. 120 minutos de culto. E ela consegue perceber que só se falou de dinheiro. Só se falou isso, aquilo, outro. Você já está num estágio que corre o risco de ser encantado, porque o seu coração está insatisfeito. A sua motivação aqui não é mais adorar. A sua motivação aqui agora é criticar, é murmurar, é lamentar. Você já está num estágio perigoso, muito perigoso, porque você descuidou de coisas que você não deveria descuidar. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Você não pode descuidar. Você não pode tirar descanso aonde você vai. Esses dias atrás, nós tiramos uma semana para dar uma descansada. Eu tive o privilégio de sair eu, minha esposa, meus filhos, minha nora, meu genro, e todos os meus netos, por enquanto, são 3. Por enquanto. Vai vir mais. E você imagina que privilégio. Hein? Você imagina? Você consegue perceber que coisa extraordinária é isso? Todo mundo em paz, todo mundo brincando. Eu ali, ligado, o tempo todo sentado numa cadeira lá, lendo livro, ouvindo a Bíblia e orando. Senhor, tem misericórdia aos meninos. Essas meninas terríveis, filho de crente, irmãos, desafia a física. Só a graça de Deus. O menino parece que quer andar sobre o mar. Eles não querem andar por cima. Aí você tem que estar vigiando, orando, clamando sangue o tempo todo. O menino acha que não queima, ele acha que o sol não queima, ele acha que não acha nada. Então, eu tive esse privilégio de poder juntos, mas o tempo todo vigilante, o tempo todo clamando sangue, o tempo todo pedindo misericórdia, o tempo todo dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Você não pode descuidar 1 minuto. 1 minuto. Você não pode dar bobeira. Eu estou de férias. Então, tá ok. Aí você vai, está de férias. Não tem ninguém. Aí eu vou tomar um negocinho. E aí você toma um negocinho, toma 2 negocinhos, 3 negocinhos. Daqui a pouco você está falando em mistério. Não sabe nem o que você está falando besteira. Perdeu. O diabo foi, feriu o cara que precisava estar ligado. Porque a Bíblia diz o seguinte: fere-se o pastor, as ovelhas se dispersam. É assim que o diabo faz, ora. Ele fere quem precisa ser ferido, para pegar o restante e moer. Então você tem que ficar ligado. Estou de férias. Você está de férias da igreja, né? Talvez você não pode congregar, mas você tem que orar dobrado.
para que lá onde você esteja, o diabo não faça graça, para que não tire a sua alegria, não tire a sua paz. O grande problema não está em profanar o sagrado, mas sim em tornar o sagrado profano. É o que acontece. Nós temos que viver isso e vivenciar isso todos os dias. Você não tem ideia o que o diabo pode fazer com o homem, através da sua mente, quando ele domina a mente desse homem. Olha o que a palavra diz: a alma que se tornar para os espíritos familiares e feiticeiros, para se prostituir após eles, eu colocarei a minha face contra aquela alma e o cortarei do meio do meu povo. O negócio é sério. Então deixa eu passar algumas coisas para vocês aqui. Alguns encantamentos que nós podemos incorrer o risco de envolver com eles. Primeiro, com o mundo. Você encantar com esse mundo. Esse mundo é ruim? Não. Ele não presta? Não, ele presta. Tem coisa feia? Tem, mas tem coisa boa demais. Nossa. Extraordinário. Eu me lembro que aqui na 208, aqui é 208, esquina com a 11ª Avenida, tinha um posto ali da Telegoiás. Alguém lembra aí? Os antigos? Eita, Jeová, tem uns 4 aqui. Então, quando você queria fazer uma ligação internacional, você tinha que vir aqui. Ficar 3 horas na fila, irmão, até dar cãibra, para você ligar, um orelhão. E todo mundo conversando, vamos fazer um crochê. Hoje você faz uma ligação internacional, aonde você estiver, só ter sinal do Wi-Fi. Melhorou ou não melhorou? Melhorou demais, olha. Demais. Nossa. Olha os carros. Quando eu comprei um carro, comprei um Fiat 147. Demônio puro. Quando eu comprei o carro, o cara falou para mim: sabe o que significa Fiat? Eu falei: não, fui enganado, agora é tarde. Quebrava o tempo todo, irmãos. Eu solteirão, desesperado para arrumar uma irmã. Como é que arruma um namorado com a miséria daquela, varão? Vivia quebrado. Fiat 147, top. Vendi pela metade do preço. Graças a Deus eu consegui vender pela metade do preço. Depois engatei numa Brasília amarela. Boa, essa é boa. Boa. Saí da Brasília amarela e engatei numa Variante 2. Quem já teve Variante 2 aí? Aqui tinha um espírito de pegar fogo. Ela pegava fogo fácil, irmãos. Motor deitado. Eu estava numa viagem, eu e o meu cunhado ali, Ana, fomos tirar férias. Fui despedir, né? Eu ia casar no mês seguinte. Levei meu cunhado na viagem para o sul do país. Aí nós fomos de avião, inventei de comprar um demônio de uma Variante 2. Nós saímos de Joinville, quando chegamos, cruzando Curitiba, o carro ficou todo enfumaçado. Falei: gente, o que está acontecendo? Olhamos para trás, era o carro que estava pegando fogo. Parei o carro, quando abri aquela tampa, meu irmão, isso aqui, ó, não ficou um cabelo, irmão. Tostado. Que catinga de cabelo queimado, né? Isso era uma segunda-feira. Está rindo, né, Viviane? Já teve, né, Viviane? Isso era segunda-feira de manhã. Nós chegamos em casa no sábado de madrugada. Porque nós fui arrumar um carro, arrumei o carro, o cara arrumou o carro, andamos mais 200 quilômetros, pifou de novo. Arrumamos, pifava de novo. Conseguimos chegar com muita dificuldade em São José do Rio Preto. Chegou lá, pifou tudo. Contratei um caminhoneiro para trazer o carro para Goiânia. De
São José do Rio Preto, a Goiânia, eu ouvi aquela música A Andorinha Voou, e eu voei também, 1000 vezes. Eu desviei nessa viagem, tanto cantar a andorinha. Foi ou não foi, irmão? Nós dos crentes, irmão, que esse crente mais xoxo, bleando, tudo arrumadinho, né? Desviando no meio do caminho, tanto cantar a música da andorinha. A andorinha voou, eu voei também, e não sei o quê. Rapaz, o cara, todo posto ele parava, e tomava uma, e a andorinha no meio do caminho. Só tinha andorinha. Encantamento, eu encantei com o carro, irmãos. Estava ganhando dinheiro, encantei. Comprei uma passagem de avião, de ida e volta. Nessa época eu tinha uma agência de passagem. O demônio me pegou, me cegou e eu desviei cantando a andorinha. Certo? Cuidado com tudo pode, ok? Cuidado com, eu falo, não tem nada a ver? Cuidado. Isso é encantamento, isso é prostituição. O diabo não quer tirar você da igreja, ok? O diabo quer encher seu coração com as coisas do mundo dentro da igreja. Dentro da igreja. Por isso que nós temos muita gente que está na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. E não resolve isso. Isso não vai resolver a sua vida. Isso não vai melhorar a sua vida. Isso não vai tornar a sua vida melhor. Pelo contrário, vai piorar. Isso chama-se relativizar o sagrado. Você não pode fazer isso. Satanás quer levar você a amar dois senhores, contrariando a orientação do Senhor Jesus, que não podemos amar dois senhores. Ou você agrada um e entristece o outro, ou entristece um e agrada o outro. Não tem jeito. Impossível. Paulo diz em Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Cuidado. Nem toda placa que diz igreja é igreja. Embora nem igreja mais estão colocando nome de igreja. Cuidado. Seja cuidadoso. Você precisa ser cuidadoso. Aonde você vai, aonde você coloca seus pés. Quem é que coloca as mãos sobre a sua cabeça? Cuidado. Seja cuidadoso. Tome cuidado com isso. O erro do ser humano é achar que consegue guiar os seus próprios passos. Nunca. Impossível. Nós precisamos dele. E encantamento tem tudo a ver com o envolvimento com trevas, com as trevas. Você precisa estar atento com isso. Porque nem tudo aquilo que encanta você encanta Deus, hein? Nem tudo aquilo que atrai o seu coração atrai o coração de Deus. Por isso que o meu coração, o nosso coração tem que estar alinhado com o coração do Senhor, para que a gente não se engane, não permita ser enganado por nada e por ninguém. Esse mundo é bom? É, mas não serve para nós. Esse mundo é extraordinário? É, mas não serve para nós. Você tem que viver aqui, usufruir daquilo que precisa ser usufruído por você, pela sua casa, pela sua família, mas você não pode se apegar a isso aqui. Cuidado. Cuidado, você tem que estar pronto. Se o Senhor te chamar hoje, ok, pronto, tchau. Cuidado. Se você se apegar às coisas desse mundo, você vai correr o risco de ficar com esse mundo. Por isso, coloque-se no seu coração. Tudo que Deus coloca nas suas mãos, tudo que Deus permite você conquistar, vai ficar tudo aqui. Ok? Tudo aqui.
é apenas para você usufruir e dividir com outros, porque do contrário você está sendo um egoísta, não está cumprindo o propósito de Deus, não está. E se não serve para cumprir o propósito de Deus, então não serve, não glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, você está perdendo tempo. Cuidado. Outro ponto importante: encantamento pelo desejo. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, e havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou o recado para Davi, dizendo: eu estou grávida, varão. E o cara ficou doido. Davi, olha bem, se Davi, ouça bem o que eu vou dizer para vocês, hein? Homens, sobretudo os homens, zoiudo. Homens, se Davi, homem, segundo o coração de Deus, hein? Segundo o coração de Deus, um cara que sabia adorar como nunca, um cara que tinha no coração a gratidão expressa de forma maravilhosa, um cara que amava a Deus acima de qualquer coisa, um cara que era devoto a Deus. A sua devoção a Deus era algo implacável, ele não negociava. Não negociava. Não negociava. Um belo dia, um belo momento, ele descuidou. Ele descuidou. O texto começa dizendo o seguinte: no tempo que os reis saíram à guerra, Davi estava em casa, dando bobeira. Dando bobeira. Ele descuidou. Tinha, nesse momento aqui, Davi talvez estava com 50, 55 anos, alguma coisa assim. O cara, nessa idade, nesse tempo, já havia conquistado tudo. Tudo, 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 tudo. Fama, poder, dinheiro, reinos. Tudo, 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 tudo. Mas descuidou. Não vigiou. E o cara foi dar uma volta no palácio. A irmã desavisada. Ninguém avisou para a irmã: vigia, dona, pelo amor de Deus. A irmã desavisada. E o irmão não vigiou. Manda chamá-la. E ele vai, tem relacionamento com ela. A irmã estava naquele período fértil, o varão supitando pelas paredes. Engravidou a irmã, descobre que ela está grávida, e ele arma para cima do marido dela, chama o marido dela, taca vinho top no rapaz, o rapaz embebeda, vai para casa, e quem diz que ele entra para casa? O cara dorme sentado na porta de casa. Davi fica sabendo disso, Davi fica doido, porque se ele tivesse entrado para dentro de casa, já tinha resolvido o problema dele, ainda que ele tivesse bêbado igual uma cabaça. Só dele ter entrado, todo mundo sabia que ele entrou, provavelmente já muitos meses de guerra, sobrou um tempinho com a irmã e Jeová fez a obra. Só que o cara não entra, fica lá, e Davi tenta convencê-lo de todos os meios, não consegue. O cara é bruto, o cara é duro, e ele volta. Então ele manda ele de volta, e já manda um recado para Joabe, coloca ele no fronte, e dá uma recuada. O cara morre. E Deus ficou chateado. Deus ficou chateado. Porque Deus amava demais esse cara. Porque Davi era resultado de uma busca de Deus.
Davi não era um resultado de alguém que juntou com alguém e colocou lá. Não, não, não. Davi era o resultado de uma busca de Deus. Porque a Bíblia diz que e Deus achou, encontrou Davi. Então, deixa claro que Deus estava buscando Davi. E Deus acha Davi não num palácio. Deus acha Davi não numa família de nome do povo de Israel. Não, Deus acha Davi lá no meio do pasto, abandonado pelo pai e pelos irmãos. Há uma tradição que diz que Davi era fruto de um adultério de Jessé. A Bíblia não fala nada disso, mas parece que faz sentido. Por que parece que faz sentido? O menino era ruivo. Segundo, filho de judeu não ia cuidar de rebanho do pai, era escravo que fazia isso. E por que o mais novo estava lá? Ok, mas isso é outro caso. Ainda assim Deus acha esse menino, acha ele, investe nele, e ele faz isso. Por quê? Porque ele foi encantado pelo desejo, um desejo exacerbado, um desejo que estava fora do controle, um desejo resultado da falta de vigilância, um desejo que estava fora do controle do seu tempo de adoração, um desejo que estava fora do controle do seu tempo que ele gastava com Deus. Quando você sai da presença de Deus, quando você deixa de andar próximo de Deus, todos esses desejos vêm sobre você, e todos esses espíritos de encantamento nos vêm e nos perseguem e quer nos destruir. Olha a consequência desse cara. Olha a consequência. Davi teve um problema sério demais. Não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas o primeiro problema que ele teve, uma filha sendo estuprada pelo seu filho. Depois o outro filho mata o que estuprou a filha, a minha irmã dele. E aí foi, a casa de Davi virou uma bagunça. Uma bagunça, uma bagunça. Davi pagou um preço muito grande, muito grande, muito grande, desnecessário. Não precisava nada disso. Aí tem Sansão. Israel passava por uma turbulência muito grande. Israel enfrentava lutas e mais lutas intensas. E agora Deus aparece para Manoá, que tinha sua esposa estéril. Deus fala com ele: eu vou dar um libertador para Israel e vai vir de você. Aquele camarada tem um filho. E o anjo do Senhor fala para ele claramente que aquele menino seria nazireu de Deus. Ele seria escolhido, separado. E como nazireu de Deus, ele tinha algumas restrições. Ele não podia tomar vinho. Ele não podia chegar a tocar em defunto algum. Ele era separado, completamente separado. Ele não podia entrar nem numa vinha. E aquele menino cresce, nasce, cresce, e se torna um guerreiro, se torna um autodestruidor dos filisteus. Os filisteus piram por aquele cara. O cara com a cabeça de jumento, ele mata 3.000 homens. O cara põe o terror nos filisteus. Mas um belo dia, ele apresenta uma moça ao pai dele. Olha bem, hein? Rapaz, moça, isso é para vocês, para todos vocês. Apresenta uma moça para o pai dele. E o pai dele olha para aquela moça e diz: meu filho, por acaso não há moças aqui em Israel? Não, pai, eu estou encantado com essa dona. Encantou com a dona errada, deu problema. Não chegou nem a desposar dela.
E o bicho pega e vira aquela confusão, inferno na vida de Sansão. A menina morre por culpa dele, até ele cair nos braços de uma prostituta chamada Dalila. E quando ele cai nos braços dessa prostituta Dalila, um cara escolhido por Deus, um nazireu de Deus, um homem pelo qual toda a nação dos filisteus temia, agora está ali um homem que foi chamado para honrar a Deus, sendo humilhado, porque ele faz o que nunca deveria fazer. O encantamento destruiu ele, destruiu a história dele. Ele governou 20 anos só. Era para ele ter governado no mínimo 40 anos. E o fim de Sansão foi a morte. A morte. Porque ele descuidou de coisa que ele não poderia descuidar. E por que não dizer de Salomão, que se perdeu, e a história dele foi ruim. Você conhece uma pessoa que está debaixo do encantamento? O que você acha? Eu conheci muitos homens. Eu tenho muitos conhecidos. Vou dizer amigos, mas muitos conhecidos. Eu conheci muitas pessoas decentes, muitas pessoas extraordinárias, muitos homens bem-sucedidos, muitos pastores bem-sucedidos, muitos empresários bem-sucedidos, muitos caras inteligentíssimos, que cedeu ao encantamento e a vida deles desgraçaram, foram totalmente destruídas. Homens extraordinários, homens maravilhosos, pessoas maravilhosas, e a vida acabou, a vida foi liquidada, porque as pessoas acham que dão conta sozinho. Não dá. Estou aqui pela graça de Deus. Você está aqui pela graça de Deus. Ai de nós, se a graça de Deus nos deixar. Ai de nós, se o Senhor nos deixar. Ai de nós, ai de nós, ai de nós. Encantamento pelo poder. Olha Saul, o que virou Saul? Saul foi escolhido por Deus. O cara sai no meio do mato, correr atrás das mulas do seu pai. O cara volta rei. Tem cabimento um negócio desse, gente? E quando ele conhece Davi, ele está passando por um momento difícil, porque Saul começou a descuidar de Deus, das coisas de Deus. O cara se tornou um rei próspero, famoso, forte, poderoso, mas ele achou que já podia fazer as coisas por si mesmo. Ele começou a decidir por si mesmo. Ele não consultava Deus, ele não queria mais ouvir a voz de Deus. Aparece Davi, oh aleluia, aparece os meninos, e o menino deixa Saul perturbado, e Saul deixa de governar um país, para passar seguindo Davi, até o fim dele. O que você tem? Qual é a sua formação? O que Deus colocou na sua mão? Seja cuidadoso. Tudo que Deus colocou na sua mão, primeiro é para a glória dEle. Segundo, para servir, para ser usado a favor do reino dEle. Fora isso, você está se perdendo, você vai se perder. Não acho que você é maior e melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Cuidado. Cuidado. Nós estamos vendo as nações se autodestruírem. O ser humano pega tanto poder que não sabe o que faz. Olha o nosso país, tantas injustiças. Nós estamos chegando a um tempo que a gente está com vergonha. Dá vergonha de ver o que está acontecendo. Vergonha de ver a justiça do nosso país
se tornar uma vergonha. Vergonha. Por quê? Porque o homem está cheio de poder, e um poder que está destruindo ele, destruindo todos que estão próximos dele. O que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor. É por isso que a igreja existe, para fazer diferença. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que Deus nos chamou. Para você entrar em crise? Não. Para você ficar ameaçando? Não, nada disso. A nossa arma é outra, irmãos. A nossa arma é outra. O apóstolo diz que nós não lutamos contra carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades. Quando você entende por esse prisma, a arma ou as armas que você vai usar, são as armas que estão aqui, descritas aqui. Está aqui as armas que você precisa usar. Quais são? Oração, jejum. O que você acha? Leitura da palavra. Vamos embora. Vamos nos tornar melhores na leitura da palavra. Vamos nos tornar melhores homens e mulheres de oração. Vamos começar a fazer diferença. Vamos começar a mudar a sorte da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Porque se nós ficarmos lamentando, reclamando e culpando todo mundo, nada vai acontecer. Porque isso não são armas que estão descritas aqui. As armas que estão descritas aqui é diferente. É a espada do Espírito, palavra de Deus. Ei, palavra de Deus. Oração é a arma de ataque. Ok? Aqui. Arma de ataque. Nós fizemos o quê? 21 dias de jejum. No final nós vamos orar por vocês. 21 dias de jejum. Deus fez um rebuliço nesse lugar aqui, gente. Você não tem noção. Se eu pudesse passar aqui um culto falando para vocês, o que eu já ouvi, hoje mesmo, uma membro dessa igreja me mandou uma mensagem, dizendo: pastor, antes de começar o jejum, eu estava com atestado médico, certo? E no atestado médico, meu diagnóstico era depressão e crise, síndrome de pânico. Eu estava ruim, eu estava vivendo um inferno como eu nunca vivi na minha vida. Fui na igreja o dia que o senhor colocou a campanha, fiz a campanha. Hoje, 21 dias depois, a minha vida mudou, a minha história mudou. Eu estou 100% curada, sarada. Aleluia! Porque essa é a arma que nós temos. Palavra, oração, jejum, consagração. Se você não usar essas armas, que estão descritas aqui em Efésios, você não vai vencer. Adianta você ir para a internet e falar um monte de bobeira? Você está ficando doido, irmão? Não mexe com esse treco, não. Faz isso, não. Xingando meio mundo. E no final diz lá, em nome de Jesus. Para com isso, ó. Não é assim que a gente guerreia. Nós vamos para oração. Aleluia. Nós temos agora um seminário. Vem para cá. Próxima sexta-feira agora nós temos nossa vigília. Vem para cá. Vem para cá. Vamos passar aqui umas horas aqui orando. E você vai ver o que Deus vai fazer. E finalizando. Escorpião. O escorpião é símbolo do suicídio. Sabia? Existem cerca de 1.400 espécies de escorpiões diferentes. E todas são venenosas. Todas. No Brasil tem o escorpião amarelo, o quinto mais venenoso do mundo. Só dessa espécie temos 140. Desse tipo tem 140 espécies. Uma picada desses artrópodes, parentes dos aracnídeos, causa muita dor. Algumas espécies cuja picada é mortal para o ser humano. Esses animais são caracterizados por terem 2 pinças e um ferrão, que utilizam para injetar veneno, e ainda matam os da sua própria espécie. Olha que loucura. Eles também conseguem ficar em jejum por meses. E dizem que em estado de muita irritação, eles usam o seu próprio veneno, seu próprio ferrão, e batem na sua cabeça e morre.
Então, esse animal, escorpião, é símbolo do suicídio. E Jesus diz o quê? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Você pode dizer comigo: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobra e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada me fará dano. Você pode dizer glória a Deus? Vamos nos colocar de pé. Ouça isso aqui. Não permita que nenhum espírito de morte atormente você, ok? Eu sei que existem dias na nossa vida que não são os melhores dias. E às vezes nós corremos risco de passar fases muito difíceis. Muito difíceis. Eu talvez possa enumerar várias das quais eu já passei na minha vida. Certo? E exatamente nesse momento, Satanás ele sempre vai procurar um meio de nos acuar ou encantoar. E o que ele quer colocar na nossa mente é que não vale a pena continuar a viver. Vale a pena sim. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque Ele está conosco. Agora, você não vai dar conta de sobreviver se você estiver longe dEle. Impossível. Eu acho uma insanidade muito grande o homem hoje decidir viver sozinho. Não, eu sou anti-religião, anti-isso, anti-aquilo. Ok, você pode ser anti qualquer coisa. Um direito seu. Ok. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a coisa pega, quando o bicho pega, esse ninho aqui faz diferença. Ah, faz. Faz. Eu sou pastor, minha esposa é pastora, meu cunhado é pastor, minha cunhada é pastora, meu sogro é presbítero, meu outro cunhado acho que é presbítero, tem 2 cunhados, meus filhos são. Mas quando eu coloquei no grupo que a minha sogra tinha falecido, as orações de um, de outro, os grupos se movendo, e esse negócio vai fazendo uma diferença na sua vida. Esse negócio vai te fortalecendo. É um oi ali, um oi acolá, um outro, ó, conta comigo. Está precisando de quê? Olha, o que está precisando? Ó, eu estou orando por vocês. Ó, um abraço ali, um abraço acolá. Certo? Esse negócio faz diferença. Faz diferença. Esse negócio é bom. Certo? Esse negócio é muito bom. A Fabiana passou o tempo todinho com a Erislene. Todinho. Quer dizer, talvez você não conheça a minha mulher direito, mas ela é na dela. É o jeitinho dela. Eu tenho que falar com ela por revelação às vezes. Tem dia que eu tenho que profetizar para ela. Isso que eu te digo. Tu és minha. Aleluia. Ela... Fazer um sorrisinho sem graça. Aí eu falo, tá bom, já tá bom. Estou falando porque ela não está aqui. Aí alguém vai falar para ela. Sabe? Então, e ela é na dela. Eu já me viro logo, já falo o que tinha que falar e ela é na dela. Essas coisas fazem diferença. Esse trem é bom. Um abraço.
não é um oi. É o que o mundo está precisando. E não tem aí fora, não. O que está aí fora é cheio de escorpião. Ó, 2 pinças assim, ó. Então, isso aqui é bom. Mas, pastor, tem fofoca? Tem. E muita. Mas fofoqueiro que passa apertado. Ah, passa. Primeiro, eu não gosto de fofoca. Eu não gosto. Eu detesto. Se for procurar minha mulher, pior ainda. Ixi, aí você arrumou o problema. Eu ainda sou mais educado. Ela fecha a cara dela de maranhense. Então, e os que vêm para cá, que são fofoqueiros, ele melhora rapidinho, porque ele não vai encontrar espaço. Porque a gente passa a cuidar um do outro, desses mínimos detalhes, essas coisas básicas, que a vida vem e traz certas coisas ruins na nossa vida, que a gente não tem escolha, você não tem defesa. Faz parte da história de vida. E o que é que faz diferença? É isso, esse calor humano, esse oi. Eu sempre falo aqui na igreja, irmãos, quando você for num velório, pelo amor de Deus, cala a boca, só chora com quem precisa chorar e mas eu perdi também fulano. Não vai com essa conversa boba, não. Ninguém está afim de ouvir isso. A pessoa lá quer ver você. Ó, isso aqui é importante. Então não insista a viver só, caminhar só. Não funciona. É muito dolorido. É muito triste. Mesmo porque o cristianismo é feito de relacionamento. Se você gosta de andar sozinho, o céu não é o lugar certo para você, porque lá vai ser pauleira, festa 36 horas. E gente falando pelos cotovelos. Você imagina? Você chega lá, além de Jesus, né, que a gente vai ver. É o primeiro que eu quero ver. Aí tem o resto da turma, irmãos. Paulo, e aí, varão? Tu era feio mesmo? Mas você sabia muito em cabeção, hein, varão? Então, tem muito assunto para falar lá. Então, é milhares de anos. Alguém nesse lugar que quer reconciliar com o Senhor, está afastado da igreja? Tem alguém? Ou alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você afastou da igreja e ficou distante, né? Sozinho. Ah, mãe, ninguém nunca me ligou. Então nós estamos falando agora. Então, vem cá. Nós queremos orar por você, abençoar você, para que você volte a esse convívio desse povo. Gente boa demais da conta. Só tem gente boa aqui, gente. Nossa, tem alguém? Tudo bem? Tudo bem? Ok. Nós vamos cantar uma canção e depois que terminar essa canção, os pastores vão vir para cá. Ok? Ou melhor, nós vamos cantar essa canção e os pastores já vão vir para cá. Tá ok? E nós vamos ungir você, entregando o nosso jejum de hoje para a cura física e cura emocional. Ah, mas eu ainda estou meio capenga. Você vai sair joia. Eu estou meio empenado. Você vai sair aqui desempenadinho, em nome de Jesus. Beleza. Aleluia.